Descobrimos o Kepler-22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler-22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados. Até mesmo o todo-poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler-22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então eles olham para elas e pensam: tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler-22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós, a apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,8 quatrilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler-22, a estrela de Kepler-22b, é uma anã amarela. Ela é muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma, 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade. Ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler-22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom. Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver. Mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler-22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler-22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler-22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler-22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler-22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler-22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com Urano. O quê? Você não sabia que Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler-22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes.
E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler-22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler-22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de 9 meses. O planeta não tem satélites naturais, então infelizmente teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas, portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler-22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não, e se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como Netuno, ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante. Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler-22b pode vir a ser um planeta parecido com Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler-22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe. E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex, então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler-22b. Até agora não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler-22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler, alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal. E provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri b. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri b tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c.
está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700d, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700d, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável, e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700d como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b. E a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto, em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado. Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang.
Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície, e podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. A cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno, e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita incomum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada. Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera. Mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. E a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias. Esse planeta é tão leve quanto aquele pedaço de algodão grudado no seu suéter. No mundo científico, ele é chamado de WASP-1993b. Mas vamos chamá-lo de Planeta Algodão Doce. Ele está localizado a cerca de 1.200 anos-luz de distância de nós. É claro que nunca o veremos com nossos próprios olhos, mas os cientistas afirmam que o planeta Algodão Doce é praticamente o primo maior e mais volumoso de Júpiter, 50% mais maciço. Ele tem uma densidade extremamente baixa combinada com outros fatores, como a alta temperatura e o brilho infravermelho de sua estrela hospedeira, que o tornam especial. Pode dar um close aqui, por favor? Obrigado. Está vendo como ele é fofo? Certo, agora você entende que seria impossível ficar em pé nessa superfície.
De qualquer forma, não é sempre que se encontra algo como o WASP-1993b em uma festa planetária. Esses planetas podem ser fofos porque eles estão sendo cozidos por suas estrelas-mãe, inchando como um marshmallow que viu muita ação na fogueira. Mas o problema é que se você está tão perto da sua estrela e é feito principalmente de um coquetel de hidrogênio e hélio, você não vai manter o inchaço por muito tempo. É como tentar segurar um balão durante um furacão. Exoplanetas como esse fofinho aqui são muito raros, mas há também o WASP-107b que parece ser fofinho. Esse planeta está a 200 anos-luz de nós e escolheu a constelação de Virgem como sua residência oficial. De uma certa perspectiva, pode-se dizer que esse planeta é um imitador da Terra. Ele tem hélio e sua atmosfera contém dióxido de enxofre. Há alguma semelhança, com certeza, mas o WASP-107b tem a densidade de um marshmallow. Isso significa que podemos bisbilhotar através de sua atmosfera mais facilmente do que com um peso pesado como Júpiter. Os cientistas ficaram muito surpresos quando olharam através de seus superóculos espaciais, a câmera Miri do telescópio espacial James Webb. Eles avistaram nuvens feitas do material que constrói praias, silicato, ou como você deve conhecer, areia. Imagine castelos de areia no céu. Essas nuvens de areia estão na suíte da cobertura da atmosfera da WASP-107b, onde o termostato registra uma brisa de 500 graus Celsius. Normalmente seriam necessários 1000 graus Celsius para cozinhar esse tipo de nuvem. Por isso, os cientistas estão se perguntando como essas nuvens granuladas foram parar lá em cima. Acontece que o WASP-107b pode estar executando seu próprio ciclo de água arenosa, mas com silicatos escaldantes em vez de H2O. As partículas de silicato são arrastadas dos níveis inferiores escaldantes por algum tipo de elevador cósmico. Depois esfriam, se juntam como nuvens e borrifam uma garoa de silicato. No entanto, ninguém está levando o protetor solar para esse tipo de tempestade de areia. Agora veja essa família de planetas Kepler localizada no sistema estelar Kepler 51. Esse pacote de 3 planetas cósmicos está a cerca de 2.400 anos-luz de distância, parecendo enorme, mas com a mesma densidade do seu favorito. E é algodão doce mais uma vez. Os cientistas estão investigando de que são feitas essas delícias espaciais. Eles acreditam que esses planetas são grandes balões de gás hidrogênio-hélio com uma generosa camada de névoa de metano. Além disso, parece que esses planetas podem estar passando por uma redução cósmica. Agora vamos falar sobre um planeta chamado Mascara 5b. Não, ele não se parece com um daqueles tubos de cosméticos da gaveta da sua mãe. Os cientistas dizem que esse é um dos planetas mais quentes já descobertos. Eles o chamam de Júpiter ultraquente, mostrando seu tamanho impressionante, quase 2 vezes maior que o nosso próprio Júpiter. A temperatura diurna é de cerca de 2.700 graus Celsius, enquanto a noturna chega a 2.300 graus Celsius. Não há chance de qualquer tipo de vida sobreviver lá fora. Na verdade, essa é a segunda temperatura noturna mais quente já registrada. Para colocar isso em perspectiva, a temperatura da lava derretida fica entre 700 graus e 1.250 graus Celsius. Portanto, o planeta é muito mais quente do que essa rocha líquida escaldante. Suas temperaturas ultrapassam até mesmo o ponto de fusão da maioria dos metais, que é de cerca de 2.000 graus Celsius. Os cientistas mencionam que o calor insano desse planeta é comparável ao do escapamento de um motor de foguete. Em 2005, uma estrela famosa ligou. Espere, isso é um nome ou um número de telefone? Tanto faz. Acontece que essa estrela tem uma irmã e elas têm nomes muito parecidos. A irmã tem um B no final. De acordo com a NASA, esse lugar parece ter saído de um filme de ficção científica, pois tem uma vibração hipnotizante de mármore azul. Essa aparência é resultado de uma atmosfera repleta de nuvens nebulosas com vidro. A chuva nesse planeta é uma precipitação cheia de vidro que gosta de cair para os lados graças aos ventos fortes, que sopram a uma velocidade de 8.690 km por hora. E sim, essa irmã é quente por algum motivo. Os cientistas mediram as temperaturas diurnas nesse mundo de pesadelo. São cerca de 930 graus Celsius. Portanto, quando chove nesse planeta, é mais como se fosse vidro derretido caindo, em vez de um típico sistema de abastecimento de água. Talvez você não saiba, mas o espaço está repleto de WASPs. Os planetas WASP? Conheça o WASP-66b. Esse planeta quente e abrasador, semelhante a Júpiter, extrapola tanto as regras que chove ferro à noite. O lado diurno não é menos um pesadelo ardente. A temperatura lá é de cerca de 2.370 graus Celsius.
O WASP-66b pode ser um pouco menor que Júpiter, mas não subestime sua grandeza. Essa bola de fogo está localizada a 640 anos-luz de distância da Terra, e seu clima aterrorizante é o resultado de uma órbita exageradamente extrema. Esses gigantes gasosos são apropriadamente conhecidos como Júpiteres quentes. Eles gostam de se manter quentes e, por isso, orbitam muito perto de suas estrelas hospedeiras escaldantes. Nesse caso, a WASP-66b está quase 10 vezes mais próxima de sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol. Isso é perto demais para o conforto, deixando esse planeta rebelde preso à estrela. Assim, enquanto um lado se deleita com a luz eterna, o outro está preso em uma escuridão perpétua. 55 Cancri é uma verdadeira joia. É a superterra mais radical já vista. Inicialmente, os cientistas acreditavam que ela estava repleta de tanto carbono que seu interior era cravejado de diamantes, graças à pressão insana e às temperaturas escaldantes de 2.700 graus Celsius. Mas os pesquisadores acabaram com a moda dos diamantes, mostrando que na verdade havia menos carbono do que pensávamos inicialmente. Bem, os diamantes não são de fato tão raros e caros, eles são apenas bem comercializados. O último destino de hoje é o GJ 1214b, localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse planeta é como uma Terra superdimensionada, quase 3 vezes maior em diâmetro e 7 vezes mais pesado. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue terminar uma pizza, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não é apenas o tamanho ou a órbita do planeta que é de outro mundo. É muito quente lá fora, com 230 graus Celsius de derreter a mente. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões alucinantes em GJ 1214b criam alguns materiais interessantes, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a habilidade de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida. Mesmo que você tente usá-la, ficará desidratado. A 25 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Lira, há uma jovem estrela, Vega. A mais brilhante e uma das mais famosas tem o dobro da massa do nosso Sol. Seu brilho é tão intenso que você pode vê-la mesmo ao crepúsculo, quando todas as outras estrelas desaparecem do céu. Apesar de toda essa fama, os astrônomos nunca tinham visto um único planeta orbitando esse astro. Até recentemente. Eles a observavam há cerca de uma década quando avistaram um sinal curioso. Esse pode ser o primeiro mundo de Vega que conheceremos. Se ele existisse, seria um lugar maravilhoso. Provavelmente orbitaria tão perto de sua estrela hospedeira que um dia nele duraria cerca de 2 dias e meio na Terra. Seria do tamanho de Netuno, e este gigante de gelo é 4 vezes maior que a Terra. Ou poderia até ser tão grande quanto Júpiter. Mas a coisa mais impressionante sobre esse planeta potencial seria sua temperatura. O lugar pode vir a ser o segundo mundo mais quente conhecido pelos cientistas. Na sua superfície, faria um calor de algo em torno de 3.000 graus. Para efeito de comparação, a temperatura na superfície de Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar, não passa de 480 graus. O único lugar mais quente do que o companheiro potencial de Vega seria o Kelt 9b. A temperatura neste exoplaneta não baixa de 4.300 graus. De qualquer forma, o possível planeta estaria mais perto de Vega do que Mercúrio do nosso Sol. Isso poderia resultar no planeta gigante inflar como um balão, e então até mesmo os metais derreteriam na sua atmosfera escaldante. Infelizmente, a existência desse mundo ainda não foi confirmada. Os astrônomos acreditam que a maneira mais fácil de provar isso é tentando localizar a luz emitida por ele. E já que estamos falando sobre planetas, há algum no espaço que seja parecido com a Terra? Os astrônomos descobriram e confirmaram mais de 4.000 exoplanetas. Mas não é segredo que milhares de outros candidatos ainda aguardam sua vez para serem detectados. Claro, nem todos são como a nossa Terra, mas alguns sim. Por exemplo, o Gliese 667cc, que se localiza a apenas 22 anos-luz de distância da Terra. Os cientistas não têm certeza se ele é rochoso, mas sabem que tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra. A estrela do Gliese 667cc é uma anã vermelha. É por isso que ela é muito mais fria do que o nosso Sol.
Portanto, é provável que o exoplaneta esteja na zona habitável da estrela dele. Mas essa ideia ainda não foi confirmada. Ele pode estar se movendo muito perto da estrela, então pode ser regularmente assado pelas chamas dela. O Kepler 22b fica muito mais longe do que o anterior. Se você quisesse chegar até lá, teria que viajar 600 anos-luz. 2 vezes maior que a Terra. Ele fica na zona habitável de sua estrela hospedeira, mas não está claro se é líquido, gasoso ou rochoso. O Kepler 69c é quase 70% maior que a Terra. Também fica muito, muito longe, a 2.700 anos-luz. Você levaria 54 milhões de anos para percorrer uma distância tão grande em uma espaçonave moderna. Os pesquisadores não sabem ao certo do que consiste o Kepler 69c, mas acham que ele provavelmente fica na zona habitável. Sua posição no sistema solar dele é como a de Vênus no nosso, mas como a estrela hospedeira tem apenas 80% do brilho do nosso Sol, não deve ser tão afetado pelo calor dela. O Kepler 452b é o mais parecido com a Terra que os astrônomos descobriram até agora. Localiza-se a 1.400 anos-luz daqui. A estrela hospedeira dele é muito semelhante ao nosso Sol, e o planeta na zona habitável dele tem 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas também acreditam que o Kepler 425b provavelmente é um mundo rochoso. Alguns desses ou outros planetas, além da Terra, são adequados para a vida. Existem 24 superhabitáveis, e um deles atendeu não um, mas 2 critérios dos astrônomos. O COI 5715.01 tem 5 bilhões e meio de anos e cerca de 2 vezes o tamanho da Terra. Ele orbita uma anã laranja a pouco menos de 3.000 anos-luz de distância do nosso mundo. A temperatura da superfície pode ser 2 graus mais fria do que na Terra, mas uma vez que a atmosfera de lá pode ter mais gases que retêm o calor, é provável que seja superhabitável. Outro mundo potencialmente superhabitável é o COI 5554.01. Ele é um pouco mais velho que o nosso, 6 bilhões e meio de anos, em comparação aos nossos 4 bilhões e meio. O tamanho do exoplaneta provavelmente é o mesmo da Terra. Ele orbita sua estrela hospedeira, que é uma anã amarela, e a temperatura média na superfície dele é de 27 graus. Quais planetas são visíveis da Terra? Mercúrio é o mais próximo do Sol no nosso sistema solar, mas como está bem perto da estrela, você só pode vê-lo logo após o nascer do Sol, de manhã cedo e ao anoitecer. Olhando de perto, ele parece um pouco com a boa e velha Lua, e não tem atmosfera. Além disso, as temperaturas na superfície dele são extremas, 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Vênus é o segundo objeto celestial mais brilhante depois da Lua. É um dos nossos mais próximos vizinhos. Além disso, é o mais parecido com a Terra em termos de gravidade, tamanho, massa e densidade média. Infelizmente, não é possível avistar a superfície de Vênus aqui, já que uma espessa camada de nuvens a esconde. Júpiter pode ser o terceiro ou o quarto objeto mais brilhante do céu. Isso depende de Marte, que ocasionalmente brilha mais forte do que o gigante gasoso. É possível ver Júpiter especialmente bem no verão. A característica mais famosa do gigante gasoso é a Grande Mancha Vermelha. É uma enorme tempestade que assola sua superfície há séculos. Mesmo que o maior planeta do Sistema Solar pareça uma esfera sólida, você não seria capaz de pousar na superfície dele. Júpiter é composto principalmente por gases, especialmente hélio e hidrogênio. Saturno é o segundo maior do Sistema Solar e o último dos 5 que são possíveis de avistar a olho nu daqui. Fica incrivelmente longe, mas seus anéis únicos ajudam a reconhecê-lo instantaneamente. É uma pena que sua marca registrada característica só seja visível em um telescópio. A propósito, mais de 700 terras caberiam nele. Ao mesmo tempo, a densidade do gigante gasoso é apenas de 1/8 da Terra. É por isso que a massa dele é apenas 95 vezes maior do que a daqui. Quais planetas no Sistema Solar ficam mais próximos uns dos outros do que o resto? Os astrônomos acreditam que Mercúrio é o mais próximo de qualquer outro do Sistema Solar. E isso é bastante chocante porque... E quanto a Vênus? Ele orbita o Sol entre Mercúrio e a Terra. Não era para ficar mais perto daqui? O planeta fica realmente bem próximo, mas apenas por um período muito curto da sua órbita. No resto do tempo, está muito mais longe. Mas sua órbita não lhe permite se afastar muito do Sol, e ele se mantém mais perto da Terra mais de 50% do tempo. O mesmo princípio funciona com outros planetas também. Até mesmo o gigante gasoso Netuno fica mais longe de Urano do que de Mercúrio. Na maioria das vezes,
Os dois maiores ficam em lados opostos do Sistema Solar. Suas órbitas, às vezes, os deixam muito próximos um do outro, mas isso acontece muito raramente. E quanto aos que se localizam fora do Sistema Solar? Os astrônomos descobriram recentemente 2 mundos viajando ao redor da mesma estrela. Suas órbitas costumam ficar tão próximas umas das outras que cada um deles parece uma enorme lua cheia vista da superfície do outro. Isso ocorre a cada 97 dias terrestres. Esses planetas estão a cerca de 1.200 anos-luz de distância da Terra. A composição e tamanho deles são diferentes, mas a distância entre eles é de apenas 2 milhões de quilômetros. Isso é 5 vezes a da Terra para a Lua, e está mais perto do que qualquer outro planeta que os astrônomos conheçam. Um dos mundos recém-descobertos tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra. É provável que seja rochoso. O outro é um planeta gasoso do tamanho de Netuno e quase 8 vezes mais massivo que o nosso. Os cientistas ainda não descobriram como corpos espaciais tão diferentes foram parar em órbitas tão semelhantes. O telescópio Hubble orbita nosso planeta olhando para o grande universo desconhecido. Como está fora da nossa atmosfera, pode ver muito mais longe do que os telescópios em Terra, sem nuvens lá em cima. Esse carinha nos ajudou a confirmar a teoria sobre buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Ele também descobriu um monte de novas galáxias, incluindo a mais antiga do mundo, que é cerca de 8 bilhões de anos mais velha que a nossa. Mas vamos viajar 25 anos-luz de distância para outra estrela especial, a Fomalhaut. Ela é uma das mais brilhantes no céu noturno e fica na constelação Peixe Austral. É quase 2 vezes maior e mais pesada que o Sol. Se você olhar para ela de longe, poderá ver um disco amarelo brilhante ao redor. Formado por detritos, ele é cheio de pedaços de rocha espacial e enorme. Sua largura é cerca de 25 vezes a distância da Terra até o Sol. Os cientistas estavam curiosos sobre isso. Será que toda essa poeira espacial iria se misturar e se tornar um planeta um dia? Mas então eles viram outra coisa. Bem ali, em meio a todos aqueles detritos, estava um objeto enorme e misterioso. Um grande ponto amarelo orbitando a estrela. Parecia que ela estava patinando em uma pista de gelo cósmica. Então, em 2008, os cientistas anunciaram que haviam descoberto um exoplaneta chamado Fomalhaut B. Ele foi o primeiro planeta fora do nosso sistema solar que pudemos realmente ver com nossos próprios olhos. É difícil saber o quão pesado ele é. Provavelmente algo como 2 vezes Marte, e vive bem longe de sua estrela hospedeira, cerca de 4 vezes a distância do Sol até Netuno. Um ano neste planeta seria o mesmo que 1.700 anos na Terra. Todos seríamos bebês lá. Então, uma pergunta. O planeta realmente existe? Os cientistas discutiram sobre isso e, em 2012, o preciso telescópio Hubble apresentou alguns novos dados. Ele era real o tempo todo. Se fosse um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno, isso o tornaria incrivelmente jovem, 10 anos mais novo que a Terra. E toda aquela poeira ao redor parece brilhar sem parar. Você teria que usar óculos de sol 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas e agora? Ele desapareceu novamente. Nada além de um monte de detritos. Então, talvez tenha sido destruído por um asteroide gigante, como aquele que acabou com os dinossauros na face da Terra. Ou pode ter sido destruído por um planeta interestelar. Estes são planetas que voam ao redor da galáxia sem uma órbita clara. Talvez a poeira seja tudo o que sobrou de uma colisão de frente. Ou, quem sabe, algo saiu do controle no núcleo do planeta e explodiu por dentro. Os cientistas agora acreditam que o Fomalhaut B nunca foi realmente um planeta, para começo de conversa, e sim apenas sobra de 2 grandes rochas que se chocaram. De longe, esse enorme tipo de colisão pareceria apenas um ponto amarelo. Essas 2 rochas espaciais em colisão devem ter pelo menos 200 quilômetros de largura, algo como a distância de Washington até a Filadélfia, nos Estados Unidos. Mas esta não é a primeira vez que um planeta simplesmente aparece e some de vista. Os cientistas pensaram ter encontrado um planeta do tamanho da Terra orbitando o nosso vizinho, Alpha Centauri. Eles o chamaram de Alpha Centauri BB, não tão cintilante. Mas no final, descobriu-se que ele não existia. Opa! Os cientistas cometem erros como todos nós. Não muito tempo atrás, eles acreditavam que poderia haver vida em Vênus. Isso porque encontraram vestígios de um gás especial, a fosfina.
que pode ser um sinal de vida. Esse foi o assunto mais comentado durante um mês. Mas então alguém decidiu conferir os dados. Havia um pouco de fosfina flutuando, mas não tanto quanto se pensava. Voltando no tempo, algumas centenas de anos, podemos encontrar erros ainda mais bobos. Naquela época, as pessoas acreditavam que o Sol girava em torno da Terra e que nosso planeta era o centro de todo o universo. Isso porque não havia equipamentos sofisticados para medir as coisas. As pessoas viam o Sol nascer no leste e se pôr no oeste. Isso era o suficiente para dizer que ele girava ao nosso redor. Então, o que aconteceu com aquele planeta? Basicamente, o Hubble tirou uma foto de todo o sistema estelar. Mas como está tão longe, a imagem saiu meio desfocada. Os cientistas viram apenas um grande ponto amarelo e presumiram que fosse um planeta. Os cientistas geralmente não tiram fotos de planetas distantes. Normalmente precisam usar a matemática para encontrá-los. Os objetos espaciais estão em uma constante dança uns com os outros. Esta dança emite muita energia, como a gravitacional e a da luz. É tipo isso. Digamos que seu amigo esteja escondido em um canto. Você não consegue vê-lo, mas pode ver sua sombra no chão. É mais ou menos assim que os pesquisadores fazem quando olham para as estrelas em busca de planetas. Então, grande coisa. Um planeta desaparecer a bilhões de quilômetros daqui. Mas e se o nosso sistema solar perfeitamente equilibrado perdesse um de seus planetas? É melhor você acreditar que isso afetaria nossas vidas. Primeiro, Mercúrio. O lado bom é que ele é muito pequeno para ter um efeito gravitacional na Terra. Então, nem notaríamos se sumisse. O próximo da fila é Vênus. Este lugar quente é às vezes chamado de irmão gêmeo da Terra. É completamente desabitado, claro. Fora isso, é um dos pontos mais brilhantes do nosso céu noturno. Retire-o do sistema solar e... uau! Fica muito mais escuro à noite. Mas ainda assim não é exatamente uma grande diferença. Marte. A vida sem esse planeta pode até ser boa para a Terra. Existe um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. A gravidade marciana pode pegar um asteroide do cinturão, girá-lo e catapultá-lo na nossa direção. Sem ele, os asteroides permaneceriam no lugar graças a Júpiter, que é mais pesado do que todos os planetas do nosso sistema solar juntos. Ele segura o cinturão de asteroides e sua gravidade é realmente forte o suficiente para afetar a Terra. Alguns milhares de anos depois, após seu desaparecimento, notaríamos grandes mudanças. Iríamos nos aproximar do Sol, o que significa algumas coisas. 1. Teríamos um clima muito mais quente durante todo o ano. E 2. Nossos dias, semanas e anos seriam mais curtos. Saturno, Urano e Netuno ficam muito distantes para que possamos notar se eles desaparecerem. Só resta um. Não é Plutão. E se a Lua desaparecesse? Basicamente seria o caos. A Terra se inclinaria ainda mais e o clima em todo o mundo ficaria louco. Ainda mais maluco do que agora. Poderia até levar a uma nova era do gelo. A Terra começaria a girar muito mais rápido, então, em vez de 24 horas em um dia, poderíamos ter entre 6 e 12. E embora as noites fossem muito mais curtas, elas também seriam mais escuras do que nunca. Quando vemos a Lua, na verdade estamos vendo o Sol refletindo sua luz nela. E mesmo uma nova Lua é geralmente o objeto mais brilhante no céu noturno. Se o Sol desaparecesse do nosso céu, seria praticamente o fim do jogo. Essa estrela é o centro de todo o nosso sistema solar. Sem ele, as órbitas de todos os planetas entrariam em colapso e seria um caos completo. A Terra, a Lua e todos os outros planetas vizinhos simplesmente disparariam pelo universo, indo para... bem, simplesmente não sabemos. O período do dia seria coisa do passado, pois precisaríamos do Sol para isso. Então seria noite para sempre. Provavelmente nunca veríamos a Lua novamente. Nunca veríamos nada novamente. A Terra ficaria cada vez mais fria e toda a água do planeta congelaria gradualmente. Mas e se o Sol se transformasse em um buraco negro? Ainda poderíamos orbitá-lo. Ainda bem que estamos longe dele o suficiente para ficarmos seguros. Mercúrio e Vênus podem ser engolidos, mas podemos ter sorte. Então, ficaríamos onde estamos, mas não teríamos o Sol para nos aquecer. Se acontecer devagar o suficiente, podemos ser capazes de nos adaptar. Precisaríamos de uma nova fonte de energia e de luz, e as plantas teriam que se adaptar para obter sua energia de outro lugar. Provavelmente, precisaríamos construir uma enorme cobertura sobre cada cidade, floresta, oceano, ou simplesmente pular do barco e nos mudarmos para outro planeta.
Uma nova super-terra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de super-terra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis que, na verdade, não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa super-terra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa super-terra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia.
Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova Superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes.